SCP-682 é uma grande criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente, e já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com SCP-079 durante seus pequenos tempos de exposição. SCP-682 aparenta ter ódio contra toda a vida, que vem sendo expressado em várias entrevistas durante sua contenção. Veja o adendo 682-B. SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem com a sua forma. O corpo físico de SCP-682 cresce e muda rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho quando consome ou derrama materiais. SCP-682 ganha energia de tudo o que ele ingere, orgânico ou inorgânico. A digestão parece ser ajudada por um conjunto de brânquias de filtragem dentro das narinas do SCP-682, que são capazes de remover matéria usável de qualquer solução líquida, permitindo que ele se regenere constantemente do ácido em que está contido. As habilidades de regeneração e resiliência são surpreendentes e SCP-682 já foi visto movendo-se e falando com seu corpo 87% destruído ou apodrecido. Em caso de uma brecha da contenção, SCP-682 é para ser rastreado e recapturado por todas as forças-tarefa móveis disponíveis, e nenhuma equipe com menos de 7 membros tem permissão para atacá-lo. Até a presente data as tentativas de brechas foram numeradas em 17, enquanto brechas bem-sucedidas foram numeradas em 6. Veja adendo 682-D. SCP-1471 é um aplicativo gratuito de 9,8 MB para dispositivos móveis chamado Malware 1.0.0 nas lojas de aplicativos online. SCP-1471 não tem um desenvolvedor listado e, de alguma forma, é capaz de ignorar o processo de aprovação do aplicativo para acessar diretamente a distribuição. SCP-1471 também é capaz de evitar a remoção por outros aplicativos de gerenciamento de programas. Depois que SCP-1471 estiver instalado, nenhum ícone ou atalho será criado para o aplicativo. SCP-1471 começará a enviar as imagens individuais através de mensagens de texto a cada 3 a 6 horas. Todas as imagens irão conter SCP-1471-A no plano de fundo ou primeiro plano. SCP-1471-A possui a aparência de uma grande figura humanoide com um crânio canino e pelagem preta. Durante as primeiras 24 horas após a instalação de SCP-1471, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais comumente frequentados pelo indivíduo. Após 48 horas, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais que foram visitados recentemente pelo indivíduo. Após 72 horas, o dispositivo móvel receberá imagens do indivíduo em tempo real com SCP-1471 aparecendo próximo ao indivíduo. Indivíduos com 90 horas de exposição a essas imagens contínuas começarão a visualizar brevemente SCP-1471 dentro de sua visão periférica, superfícies reflexivas ou uma combinação dos dois. A exposição contínua ao SCP-1471 após este ponto causará visualizações irreversíveis e sustentadas de SCP-1471-A. Os indivíduos nesta fase relataram tentativas periódicas feitas por SCP-1471 para se comunicar visualmente com eles, mas não conseguem entender ou compreender essas ações. Atualmente, o único tratamento conhecido para reverter o efeito de SCP-1471 é eliminar a exposição visual individual dessas imagens antes das 90 horas após a instalação. Até a data, nenhuma atividade hostil aparente foi relatada em relação ao SCP-1471. Movido ao sítio 19 em 1993. Origem desconhecida até o momento. Composto de concreto e reforços metálicos, com traços de tinta spray da marca Krylon. SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta. A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento.
Funcionários designados a entrar na câmara são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar. Relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulando. Em caso de ataque, funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4. Funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando vindos da câmara quando ninguém está presente dentro dela. Isso é considerado normal e qualquer mudança neste comportamento deve ser avisada ao supervisor HMCL encarregado. A substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. A câmara deve ser limpa 2 vezes por semana. SCP-172, SCP-173, SCP-174.